Olá pessoal, professora Ana Carla, nós retomamos aqui a nossa aula sobre responsabilidade civil do Estado e eu retomo aqui da evolução desse conceito. Esse conceito partiu da irresponsabilidade absoluta para a responsabilidade, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Ao passar disso, essa ideia de irresponsabilidade do Estado, ela começou a ser alterada a partir de metade do século XIX, a segunda metade do século XIX. Na época primitiva, que vai desde as origens da humanidade até o Estado romano, nem se falava na noção de Estado, muito menos de responsabilidade. Com o advento do Estado romano, cria-se a teoria do fisco, que tem a ideia de que o fisco é representado por uma pessoa moral, da qual era representante dos bens pertencentes do Estado e ela utilizava a partir do cumprimento das suas finalidades. Dessa forma, com esse conceito romano, falava-se em responsabilidade decorrente das relações contratuais do Estado. Na Idade Média, mesmo se admitindo a existência do Estado como uma entidade jurídico-política, esse Estado estava revestido de uma aura de soberania, de divindade. Essa concepção política religiosa da figura do soberano impedia qualquer noção de responsabilidade do Estado em relação ao cidadão. Sob o domínio dos governos absolutistas, a ideia de responsabilidade estatal foi absolutamente abandonada. Existe frase no inglês e no francês que diz expressamente: o rei nunca erra. Se não erra, não há do que ser responsabilizado. Essa teoria ela não prevaleceu, né? Com a ideia da Revolução Francesa, o Estado de Direito que se montou após essa revolução, a ideia de responsabilidade estaria na base dos processos republicanos e, posteriormente, dos processos democráticos. Então, a responsabilidade do Estado era decorrente do dever comum a qualquer pessoa jurídica. Para explicar isso, foram criadas várias teorias. A primeira delas, a teoria civilista, que falava sobre uma dupla personalidade do Estado, em que ele agia como pessoa soberana e em que ele agia como pessoa patrimonial. No primeiro, ele praticaria ali os atos de império. E no segundo, ele praticaria os atos de interesse dos seus negócios, da gestão. Na prática, separar isso para dizer quando que você encontraria ou não encontraria a responsabilidade era muito difícil, o que tornou a teoria da responsabilidade inviável. A próxima teoria que tentou explicar a responsabilidade do Estado é a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado, vinculada à ideia da ocorrência de culpa de um agente público no exercício da sua atividade. O problema dessa teoria é que obrigava que a vítima provasse a culpa estatal. Aí acabava sendo ao mesmo que não prover a vítima da possibilidade de cobrança do Estado sempre que tivesse algum tipo de lesão. Isso tornou a teoria da responsabilidade do Estado ainda muito frágil, devido à necessidade de ocorrência de culpa, individualização do agente culpado, quem foi que fez, e a prova feita pela parte, o que dificultava por demais localizar o culpado e pedir o seu ressarcimento. Foi no final do século XIX, na França, que o Tribunal de Conflitos virou essa história da teoria e da jurisprudência da responsabilidade civil do Estado. Era o caso de uma menina, Agnes Blanco, de 5 anos, que estava ali na porta da empresa de processamento de tabaco e ela foi atingida pelo vagonete que levava os funcionários da empresa estatal de Bordeaux. Ela teve a sua perna amputada, sofreu várias lesões. O seu pai, indignado, entrou com um processo judicial e pediu a indenização, alegando falta do serviço, alegando que houve negligência e imprudência por parte do agente público e que, pelo Código Civil francês, haveria o dever de indenização. A Justiça, o Tribunal de Justiça concedeu o direito para a menina. O Estado recorreu. E ao recorrer, ainda disse mais: olha, essa ação não é de competência da Justiça Civil, é de competência da Justiça Administrativa, do Tribunal de Conflitos, é jurisdição administrativa. Instaurou-se o conflito, ficou na dúvida de quem que era a competência, deu o empate lá no tribunal e aí o ministro da Justiça teve de desempatar e ele decidiu que era matéria afeta sim a administração ao Tribunal de Conflitos.
a Corte de Conflitos ratificou a decisão da Justiça e a partir daí o entendimento foi que, havendo falta no serviço, era dever da administração, sim, indenizar a vítima e foi concedida para ela uma pensão vitalícia. Este caso do século XIX da França mudou completamente a história da responsabilidade civil do Estado, porque ele estabeleceu alguns parâmetros. Ele estabeleceu que incumbe ao Estado e às suas empresas a indenização pelos danos causados a particulares quando houver falta no serviço. Observou que as relações não poderiam ser regidas pelo direito civil, mas pelo direito administrativo, que a responsabilidade não era integral, né? Que a responsabilidade não era uma responsabilidade absolutamente integral, né? Pela teoria do risco integral, que era essa responsabilidade tinha regras especiais, que eram variantes de acordo com a necessidade de cada serviço e de cada situação, por isso a mitigação do risco integral, e ela lançou as bases para a teoria do risco administrativo e da responsabilidade objetiva do Estado. Essa teoria da falta do serviço, ela restou, a forma em que ela foi adotada, ela dava ao lesado a possibilidade de, uma vez provada a anormalidade no fornecimento do serviço, de ver a sua pretensão acolhida. Ele já não tinha mais de provar a quem fez o que na administração, mas sim a anormalidade no funcionamento do serviço, que já era um avanço. Caminhava-se, portanto, da responsabilidade, da irresponsabilidade, passando para a responsabilidade subjetiva, em que tudo cabia à vítima provar, para a responsabilidade objetiva do Estado. Em oposição à responsabilidade subjetiva, que necessitava que se provasse uma conduta culposa, o nexo de causalidade e o dano, a responsabilidade objetiva não exige a comprovação da culpa, mas tão somente do dano e do nexo de causalidade com a ação estatal. Essa responsabilidade, ela recai sobre alguém que tem o dever jurídico de indenizar. Nesse caso, o Estado, por conta da vigilância e da escolha dos seus agentes públicos, que agirão em seu nome perante os cidadãos. Uma outra teoria que também foi bastante utilizada para justificar essas ideias era a teoria da culpa administrativa, uma teoria intermediária que representa a transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a objetiva do risco administrativo. Ela diz que a responsabilidade do Estado tem como ponto fundamental a verificação da falta do serviço, do mau funcionamento, do seu retardamento, cabendo à parte lesada comprovar a culpa para obter a indenização. Vem então a teoria do risco administrativo. Essa teoria não depende da demonstração da falta do serviço, do dolo ou da culpa por parte da vítima. Ela baseia-se no risco gerado pela atividade pública para os administrados, para o cidadão. E também se baseia na possibilidade de causar dano a membros da comunidade, impondo esse ônus de indenizar ao Estado e não à sociedade. A teoria do risco administrativo, né, ela também visa compensar essa desigualdade que existe entre o Estado e o cidadão por conta de todas as prerrogativas da administração pública. Comprovada a relação de causalidade entre o dano sofrido e a ação ou omissão estatal, é certo que o Estado, comprovando a culpa total ou parcial, né, do lesado ou a existência de força maior, se exime desse dever de indenização. E a teoria do risco integral é a mais radical de todas, que diz que o Estado fica obrigado a indenizar todo e qualquer evento danoso suportado pelo particular. Ela não foi muito aceita pela jurisprudência e pela doutrina, porque há uma ideia de que ela conduz ao abuso e à iniquidade social. Como é que isso funcionou aqui no direito brasileiro? A Constituição de 1824, ela adotou a irresponsabilidade absoluta da figura do imperador, mas estabeleceu a responsabilidade subjetiva dos agentes públicos por abusos e omissões, ou por não fazerem efetivamente responsáveis os seus subalternos. Então, havia uma responsabilidade subjetiva em relação aos servidores, aos administrados. A Constituição de 1934,
relativizou a responsabilidade dos servidores públicos, colocando ela como solidária da administração pública e adotando a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado. A Constituição de 37 repetiu esse entendimento, mas não falava de ação de regresso do Estado contra o funcionário público culpado. O Código Civil de 1916 acolheu a teoria majoritária e vigente à época, que era da responsabilidade subjetiva, com a necessidade de prova pelo cidadão. A Constituição de 1946 adotou expressamente e pela primeira vez no Brasil a responsabilidade objetiva do Estado, na qual não era exigida nem prova de dolo ou de culpa. A Constituição de 88 preservou esse entendimento e está lá no artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, devem responder pelos danos dos seus agentes, que nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso da administração pública contra o responsável pelo dano causado e que gerou o dever de indenização. Um ponto muito interessante dentro dessa teoria da responsabilidade civil do Estado é a culpa da vítima. E aí, quando a vítima também tem culpa no fato que gerou a lesão, como é que fica a responsabilidade do Estado? Isso eu respondo no próximo vídeo. Até lá!